Neymar é o novo Zico? Nesse vídeo a gente vai falar sobre uma reflexão que muita gente tem falado aí na internet sobre a situação do Neymar e fazer aquela comparação com a situação do Zico. Se você quer entender que exemplo é esse, que comparação é essa, fica até o final antes de retaliar essa comparação, tá? Peço desculpas por não estar em casa, tô aqui voltando pro Rio de Janeiro, tô aqui no aeroporto, já tô em casa já, tô no Rio de Janeiro, tomando minha aguinha aqui e pensando sobre futebol, sobre essas situações, enquanto não pego o meu voo. Zico é igual ao Neymar? Em que comparação é essa que o pessoal está fazendo? Nas últimas semanas, o pessoal tem falado sobre a chance cada vez menor do Neymar conseguir ganhar uma Copa do Mundo. A gente tem visto aí nas últimas semanas que o processo do Neymar até a Copa do Mundo tem sido um processo que não agrada a todo mundo. Ficou machucado por um tempo aí, desfalcou o Santos em jogos importantes, apareceu como Batman no vestiário e foi embora para casa, apareceu em Kings League. Ou seja, não é algo que agrada os últimos meses do Neymar aqui no Santos. Se a gente imaginava o Neymar comendo bola aqui no Brasil e jogando todos os jogos e cada vez mais perto de voltar para a Europa, não é um cenário que está acontecendo, né? E aí, a gente pode ver o Neymar se aposentar sem ganhar uma Copa do Mundo, assim como foi Zico. E aí, quando eu começo a lembrar do Zico, porque eu sou flamenguista, né? Quando eu começo a lembrar do Zico, eu lembro que todos os jogadores que vieram depois dele pagam pau para o Zico. Romário, Vampeta, Ronaldo, Djalminha, Marcelinho Carioca. Todos os jogadores que vieram depois da geração do Zico são fãs incondicionais do Zico. Eu não lembro de alguém, de algum jogador que não paga pau pro Zico daquela época. Não lembro. E aí quando você pensa no que aconteceu com o Zico, ele foi um dos jogadores geracionais da sua época. Talvez da década de 80 ali tenha sido a cara da seleção brasileira. Jogou demais no Flamengo, jogou demais na Itália, inventou o futebol no Japão, ensinou os japoneses a jogar bola, mas não ganhou a Copa do Mundo. O Zico não ganhou uma Copa do Mundo. E eu arrisco a dizer, cara, que se o Zico tivesse ganhado ao menos uma Copa do Mundo, a discussão hoje em dia seria se o Zico ele foi um dos maiores da história. Pelo menos entraria no top 10 dos melhores do mundo, da história do futebol. Mas essa discussão ela não existe porque ele não ganhou a Copa do Mundo. Hoje em dia, um jogador ele pode ser considerado um dos maiores da história e ainda assim não ganhar a Copa do Mundo? Pode. Mas naquela época, o termômetro para você ver se o jogador ele ganhou coisas relevantes de verdade era a Copa do Mundo, irmão. Ah, o cara ganhou 3 Copas. O cara ganhou 2 Copas. Essa era o termômetro que nós tínhamos para os jogadores daquela época. O Neymar, ele corre o risco de não ganhar uma Copa do Mundo. E esse é um risco totalmente real. Totalmente real. A gente está falando de um jogador que tem seus 30 e poucos anos, já voltou para o Santos, teve uma lesão séria que poderia ter aposentado ele, e o tempo de recuperação dele está sendo muito grande. Né? Ele voltou a jogar bola, acho que foi em novembro do ano passado, e até agora não voltou a 100%. Até agora não voltou ao seu 100%. Joga hoje no clube que é a 10ª força do Brasil, 11ª força do Brasil, e dificilmente vai brigar por coisas grandes esse ano. É a primeira vez que o Neymar está em um clube que não briga diretamente. Não é nem o 01, nem o 02 do país onde ele joga. É a primeira vez na vida dele, na carreira dele, que ele passa por isso em uma realidade que não poderia passar. Porque a gente está falando de um jogador que chega para poder jogar bola, para poder jogar a Copa do Mundo ano que vem. Que já em janeiro desse ano já deveria estar a ponto de bala para a gente poder entender. Opa, temos aqui 1 ano e meio para a Copa do Mundo e ele está comendo a bola. Entendeu? A convocação já começa a ser feita agora. E a gente pode ver o Neymar não ganhar uma Copa do Mundo. É uma realidade cada vez mais factual, cada vez mais factível. A gente vê o Neymar não ganhar uma Copa do Mundo. Não é uma loucura nenhuma a gente pensar nessa situação. Ele está cada vez mais próximo dessa ideia, desse risco ele acontecer. Porém, eu acredito
que daqui a uma ou duas Copas, o Brasil comece a vir mais forte para as Copas do Mundo. Porque nós temos uma geração muito boa de jogadores, jogadores que estão amadurecendo e jogadores que vão olhar para trás e vai falar assim, caramba, o Zico não ganhou uma Copa, cara. Assim como pessoas de 94 jogou, 98 jogou, 2002 jogou. Aquela galera lá pegou a seleção sem ver o Zico jogar bola. 94 tinha desconfiança por parte da mídia se o Brasil ia se classificar ou não para aquela Copa. E no final, Romário resolveu e a gente foi campeão do mundo em 94. E depois em 2002. O que significa dizer que não é uma loucura a gente imaginar que para os próximos anos, ou as outras Copas, o Brasil pode vir muito mais forte. Pode vir muito mais forte para as próximas Copas. E essas Copas sem o Neymar. Então a gente pode ver Rafinha, Vinícius Júnior sendo campeão do mundo e o Neymar não. Assim como a gente não viu o Neymar ser bola de ouro e o Vinícius Júnior sim. Então qual que é o racional? Não seria loucura nenhuma a gente imaginar que a próxima geração de jogadores de futebol do Brasil seja a geração vencedora após Neymar. E esses jogadores vão ser aqueles jogadores que vão olhar para o passado e vão falar assim: quem era o seu ídolo quando você era mais novo? Eles vão falar Neymar Júnior, do Santos. Todo mundo ali que joga na seleção brasileira é fã do Neymar. Todo mundo ali é fã do Neymar. Incondicional. Vinícius Júnior, Rafinha, todo mundo ali é. Mas a gente corre o risco de ver o Neymar não ganhar uma Copa do Mundo, né? E é totalmente natural que isso aconteça, dada as circunstâncias de hoje, o que a gente está vendo. E aí, começa-se a comparação com o Zico no passado. Porque Zico não ganhou a Copa do Mundo. Não ganhou. E o Neymar também não vai ganhar. Mas formou uma geração, ou inspirou uma geração, que vai ganhar a Copa do Mundo. Se você perguntar ali pra galera que ganhou em 94, em 2002, perguntar para eles, o que você acha do Zico? Eles vão falar só coisas impressionantes, coisas assim, de quem é de fato fã do Zico de verdade. Então não é uma loucura. Aí vocês vão falar assim, cara, mas o Zico é totalmente diferente do Neymar. Não entra em polêmica, todo mundo ama o Zico, coisa e tal. A realidade é que nos últimos anos, 2016 para cá, o Neymar ele entrou numa derivada de sofrer um assassinato de reputação. Ele era o herói incondicional do Brasil e depois de 2015, 2016, isso virou a chave. E as pessoas começaram a criticar o Neymar de forma muito veemente. Depois que ele ganhou a Champions League com o Barcelona, o tratamento com ele foi totalmente diferente, totalmente outro. E eu não vou entrar em questão política, em questão de interesses de pessoas maiores do que a gente, ou pessoas invisíveis que comandam o mercado do futebol global e da mídia, mas houve uma diferenciação no tratamento que ele teve antes de 2015 e depois de 2015. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, qual que é a motivação dessas pessoas que ficam falando mal do Neymar por trás? A gente não sabe. A gente não sabe. Então, até nisso, a gente tem que ficar alerta, porque as coisas que o Neymar faz hoje em dia eram coisas que ele fazia no Santos, em 2011. E era tratado como herói nacional. Então, assim, além de passar por esses problemas pessoais de lesão que acabaram afetando demais a vida do Neymar, a gente vê essa situação que, de fato, o Neymar poderia ter sido muito mais do que foi. E analisando os próximos passos do Neymar, do que ele vai fazer na sua vida, é uma incógnita. Não tem como a gente ter uma certeza do que vai acontecer. Mas a gente torce que ele consiga se recuperar, que o Brasil consiga ter um técnico de verdade que entenda a seleção brasileira. Ah, mas a CBF atrapalha. Cara, a CBF sempre teve problemas. Sempre. Não foi agora com o Edinaldo que vai ter. Que não ia ser diferente. Seleção argentina. Quando não ganhou a Copa do Mundo, todo mundo falava mal da AFA. Não, a AFA é isso, a AFA é aquilo. A Argentina foi campeão do mundo. Quem fala da AFA hoje em dia? Então, isso de federação, tudo é resultado. Brasil campeão do mundo, ninguém mais vai falar de CBF. Ninguém mais vai falar de CBF. Então, qual que é o racional? O que a gente tem que ver agora? Os próximos passos do Neymar. Se ele fica no Santos, se ele vai para os Estados Unidos jogar com o Messi no Inter Miami, isso a gente não sabe o que vai acontecer. O contrato dele está acabando e até agora o que ele fez dentro de campo não condiciona a gente a acreditar que um clube gigantesco da Europa vai olhar para a cara dele e falar assim, irmão, eu vou te dar uma segunda chance. A gente não tem essa certeza
E não acredito que isso vai acontecer. Agora basta a gente ver quais vão ser as cenas dos próximos capítulos da história de Neymar Júnior no Santos ou fora do Santos. E você, acredita que o Neymar vai ser um novo Zico, no sentido de que foi um craque geracional, mas não ganhou Copa do Mundo, mas formou a próxima geração que vai ganhar? Comenta aqui embaixo a sua opinião e não se esqueça de se inscrever nesse canal que a gente fala de futebol de forma imparcial e analítica. Por aqui, aquele abraço e tchau.